Olá, meu nome é Marcela Farfán Requia, eu sou boliviana-argentina e moro no Rio de Janeiro já faz 10 anos. Trabalho no Centro de Teatro do Oprimido, que é um espaço cultural, uma casa cultural que fica na Lapa e que se especializa na investigação do teatro do oprimido, que é a metodologia da qual eu vou falar hoje. Na verdade, eu vou falar do teatro fórum, que é uma das técnicas do teatro do oprimido. Só que para a gente conhecer a técnica do teatro fórum, precisamos compreender algumas coisas da metodologia de uma forma geral. Essa metodologia, o teatro do oprimido, ela foi criada pelo Augusto Boal, que é um brasileiro, que é carioca, e foi desenvolvida e sistematizada pelo Augusto Boal junto a pessoas dos grupos populares que ele trabalhou, das oficinas que ele deu no Brasil e fora do Brasil também ao longo de muitos anos. O teatro do oprimido ele não surge originalmente como tal, mas ele vai se tornando essa metodologia que hoje é praticada em mais de 70 países do mundo, muito conhecida, principalmente através da técnica do teatro fórum. Mas antes de continuar para a aula de hoje, que é sobre o Teatro Fórum, eu vou apresentar para vocês a árvore do teatro do oprimido, que é o símbolo do método, e ele tem uma quantidade de técnicas que são interdependentes entre elas. Esse método também tem jogos, exercícios e tem princípios e fundamentos que são transversais à metodologia. Para isso, vamos conhecer essa árvore. E esse é o símbolo do teatro do oprimido. Uma árvore que simboliza que o método é vivo, que ele está em permanente crescimento e que ele se multiplica. Então, vamos começar com os princípios básicos, né? Temos na base da árvore, na terra, no solo, ética e solidariedade, que são princípios transversais à praxis, à prática e teoria da metodologia. As pessoas que praticam teatro do oprimido têm que levar em consideração que a ética, tanto quanto a solidariedade, fazem parte fundamental do dia a dia, do cotidiano da metodologia. A gente tem que estar constantemente prestando atenção nesses princípios básicos. Sem eles, não é teatro do oprimido. Depois a gente continua com a estética do oprimido. A estética do oprimido é a saiva, é o alimento, é o que nutre a árvore. Todas as técnicas, elas são desenvolvidas a partir da estética do oprimido, a partir dos canais de comunicação, dos canais estéticos, palavra, som, imagem e os desdobramentos deles. Sim, a possibilidade de fazer poesia, escultura, ritmo, músicas, da gente criar danças, coreografias, isso tudo é estética do oprimido. Então, nessa reapropriação dos meios de produção artísticos, nesse redescobrimento da nossa artista, sim, que desde o teatro do oprimido, todas as pessoas são artistas, mas não necessariamente elas sabem que são artistas. Então, essa estética do oprimido é a pesquisa não só das nossas opressões, como também do nosso contexto social, do nosso cotidiano, mas também a pesquisa da nossa artista, do nosso ser artista. A gente descobre através dos jogos exercícios, que são a prática da estética do oprimido, qual é a nossa arte, qual é a nossa manifestação artística em todas as formas. Depois a gente vê que na árvore continuam jogos. Jogos e exercícios vão ser a forma como a gente pesquisa a nossa estética para a gente construir a nossa voz, para a gente descobrir, para a gente dialogar e esse olhar a partir da nossa perspectiva, a partir olhar do nosso olhar do mundo. Esse olhar dos oprimidos, das oprimidas e desoprimidas se manifesta a partir das técnicas. Por exemplo, você vai usar o teatro jornal para montar uma performance ou uma peça teatral, sim? Ou você vai usar o arco-íris do desejo para o trânsito, a pesquisa, a investigação junto aos grupos populares
numa das cenas, ou quando o grupo se encontra querendo aprofundar sobre situações de injustiça do seu cotidiano, você pode recorrer a alguma das técnicas do arco-íris do desejo. Você pode fazer ações concretas, ações diretas através do teatro invisível. Você pode fazer peças de teatro fórum para debater, discutir, procurar alternativas junto à plateia, que deixa de ser plateia para começar a ser atores e atrizes desse momento que é a cena, desse momento que é a peça. Você pode querer debater as alternativas e as estratégias trazidas pela plateia a partir de um teatro legislativo e desdobrar essas propostas em ações que dialoguem com as ferramentas que esse sistema, essa democracia que a gente tem, ela oferece para a população. Você pode usar o teatro-imagem como uma forma de democratizar a comunicação, a fala, os pontos de vista. Muitas vezes as palavras elas acabam aprofundando as relações de poder. Nem todas as pessoas têm no seu conhecimento, na sua bagagem, na sua experiência de vida, a mesma quantidade de palavras que outras pessoas. Então, se você coloca pessoas de diferentes mundos, diferentes espaços, até de diferentes línguas, a debater sobre um assunto, uma delas vai ter mais possibilidades de argumentar do que a outra. Mas quando você usa o teatro-imagem, você está oferecendo a todas as pessoas a mesma possibilidade de se comunicar, desde o momento que uma faz uma imagem e as outras tentam interpretar, ler, dialogar com essa proposta, que não tem como debater se está certo ou errado, e sim a gente fazer uma análise a partir das nossas vivências. Então, dessa forma, o teatro-imagem, por exemplo, você utiliza para todas as outras técnicas. Daí a gente já vê como elas são interdependentes. Eu não vou contar nesse vídeo a história do surgimento de cada técnica, porque não é o foco, mas cada uma delas tem uma história que ela é vinculada, como eu já disse, ao momento histórico, às necessidades do grupo que nesse momento estava pesquisando e descobriu, e depois a uma sistematização da metodologia de uma forma geral. Outro ponto que a gente tem nessa árvore são a filosofia, a política, organização, participação. É muito importante saber que a praticante do teatro do oprimido é uma pessoa que ela tem que dialogar também com todas essas áreas, porque é uma pessoa na procura de conhecimento, uma pessoa que precisa das informações para ter um diálogo mais aberto, para ela se interessar pelo que está acontecendo no seu bairro, no seu entorno, com as pessoas que ela quer dialogar, no grupo, com outros grupos, com a plateia. Então, isso também faz parte do fazer do teatro do oprimido. E na copa de cima de tudo da árvore, a gente vê as ações sociais concretas e continuadas. Porque o objetivo do teatro do oprimido, tudo que a gente faz na metodologia, é, na verdade, para as ações sociais concretas e continuadas. A gente quer transformar os contextos da injustiça para criar um mundo melhor para todas as pessoas. Todas essas técnicas, jogos, exercícios, canais de comunicação e a estética do oprimido como uma forma de expressão, de fazer, de investigação, elas existem, elas são usadas justamente para nós ensaiar no teatro do oprimido para depois fazer na prática, na realidade. Do lado dessa copa, a gente tem o passarinho. O passarinho é a coringa, é a multiplicadora, é a pessoa que vai transmitir, compartilhar essa metodologia, levar para todas as pessoas, que todas as pessoas possam ter acesso a ela, possam usar para o que elas precisem. É uma metodologia que é de todas as pessoas e para todas as pessoas oprimidas, todas as pessoas que vivenciam situações de injustiça através dos anos, através da história, têm sido prejudicadas, vivem em situação de desvantagem em relação a outras que se privilegiam com essa desigualdade. Então, essa metodologia é para ela ser divulgada com todas as pessoas que precisem dela de alguma forma.
E do outro lado da copa, a gente vê que diz Cajueiro de Natal, porque essa árvore foi inspirada no Cajueiro de Natal justamente nessa ideia de que uma parte da árvore cai ou chega no chão e se reproduz e cresce uma outra árvore. Nessa perspectiva da metodologia ser viva, mas também dela se reproduzir, se multiplicar, ela crescer num outro solo e se tornar uma outra árvore forte que vai expressar através das diversas técnicas, dos jogos e exercícios, novos diálogos a partir da participação, do conhecimento da história, da filosofia, enfim. Isso, de forma geral, é o teatro do oprimido, é essa árvore que agora que vocês já conheceram ela, dá para compreender como ela é muito complexa, ao mesmo tempo é simples, ao mesmo tempo tem uma diversidade de recursos, mas eles dialogam entre si. Eles não são um só por um lado, o outro por outro lado. Eles têm um diálogo permanente, porque eles fazem parte da mesma metodologia. Como eu disse, várias pessoas participaram desse processo que tinha a ver com as necessidades políticas do momento e do cotidiano das pessoas. Eu vou só falar em profundidade do Teatro Fórum, que é uma dessas técnicas, mas é muito importante, é interessante conhecer como foi se dando esse desenvolvimento da metodologia, né? Porque ela passou por vários países, tem várias anedotas, momentos, histórias que são muito ricos. São essas histórias as que fazem que o método seja vivo. E ele se mantém assim até hoje. E agora que a gente já conheceu o teatro do oprimido de uma forma geral, numa passagem muito rápida, muito resumida do que é a metodologia, vamos passar para a oficina, que é sobre o Teatro Fórum. O Teatro Fórum é uma técnica praticada em mais de 70 países, como eu já disse no começo. É muito conhecida no mundo, muito utilizada de diversas formas para apresentar, por exemplo, para debater questões na escola, para evidenciar assuntos em diferentes locais da sociedade. Mas, por exemplo, tem a Índia, onde o movimento de camponeses se apropriou da metodologia e usa a técnica para fazer debate com a sociedade sobre questões que são urgentes e que de fato conseguem achar alternativas a partir dessas peças. Mas para a gente conhecer essa técnica, nós precisamos saber como ela começa, né? Como ela foi descoberta, como ela foi sistematizada. Originalmente, o que Augusto Boal fazia com um dos grupos que ele trabalhava era algo que se chamava dramaturgia simultânea. Esse foi um passo anterior ao Teatro Fórum. E como funcionava a dramaturgia simultânea? O grupo, o elenco de teatro apresentava uma peça, essa peça contava um problema que acontecia com alguém ou com o grupo, e o grupo não sabia como melhorar a situação, como transformar essa realidade, e se criava uma peça de teatro. Essa peça de teatro mostrava a pessoa com o problema, tentando achar alternativas, mas que no final não conseguia. E daí se abria para a plateia dizer, né, opinar, debater. Aí o Augusto Boal, o Coringa, que depois no finalzinho eu vou contar um pouco o que é Coringa, fazia essa moderação com a plateia, que era perguntar o que a plateia achava, se alguém via a situação de uma forma diferente, se achava alternativas e se alguém tinha uma ideia para transformar aquela realidade. Aí alguém da plateia dizia a sua ideia e os atores, atrizes em cena transformavam a cena em função da sugestão da pessoa da plateia. E aí você fazia o teste, se dava certo, não dava certo, você voltava, aparecia em debate com a plateia, até que um belo dia o elenco apresentou uma peça sobre uma situação doméstica entre um esposo e uma esposa, um casal. Isso aconteceu no Peru. E aí a plateia estava participando no final da peça, que era uma coisa onde a mulher do casal era muito injustiçada, era enganada pelo esposo, porque ele dizia que ia viajar
porque estava construindo uma casa para eles, mas na verdade ele tinha uma amante. A senhora, a esposa, ela não sabia ler e o marido sabia disso, então ele trazia cartas, que na verdade eram cartas de amor da amante, e apresentava como se fossem recibos das coisas que ele estava comprando. Só que ele começou a se demorar mais, ficar mais tempo lá, e a mulher começou a achar estranho, até que um dia ela resolveu perguntar para uma vizinha. E a vizinha, que sim sabia ler, falou para ela assim: olha, isso aqui não são recibos, não são faturas de obra. Isso aqui são cartas de amor, porque seu marido tem uma amante numa outra cidade. Aí, o problema da peça de teatro era como resolver aquilo, né? Quando o marido voltasse, o que ela devia fazer? Pensando que a gente está falando de muitos anos atrás, numa sociedade extremamente patriarcal, onde ela ficar sozinha não seria bom, desde pela situação econômica até por uma questão social. E ela não queria se separar do marido, né? Então, quais seriam as alternativas possíveis frente ao desejo dela, né? E a urgência. E aí, o que aconteceu? A plateia, ela se encontrou muito envolvida com a situação. Tinha muitas outras mulheres na plateia que com certeza tinham passado por situações parecidas. E uma delas fez uma sugestão de ela ter uma conversa muito clara, muito evidente, né, com o marido quando ele voltasse. Aí a atriz do elenco foi fazer. Então, quando o marido voltou, foram fazer a representação de novo, a atriz, né, fazendo o personagem, falou: a gente precisa ter uma conversa muito séria. E aí o homem passou, aí ela falou tudo, falou que sabia, né? Nossa, que o resultado não foi exatamente o que a mulher da plateia tinha imaginado, né? E aí ela falou: não é bem isso que eu quero. Então ela falou de novo: ela precisa ter uma conversa muito séria com o marido quando ele chegar. Aí a atriz tenta fazer de novo, novamente não dá certo, segundo a mulher da plateia. E aí ela, já sem paciência, levanta e vai embora. Então o Augusto Boal fala assim: não, mas calma aí. O que a senhora quer? A gente não está entendendo. A atriz está fazendo uma conversa, está tendo uma conversa muito séria com o esposo. Não, ela fala assim: mas não é isso que eu estou falando. É uma conversa séria. Aí eu vou, mas séria como? Aí ela fala assim: será que eu posso passar e fazer? E aí o Augusto Boal fica meio assim, né? Olha pro elenco, mas ele fala: faz, né? E aí ela entra e faz a ideia. Em síntese, quando o marido chega e entra em casa, ela pega a vassoura e começa a dar nele, e aí começa a falar, e fala assim: você não faz nunca mais isso, você não vai viver para contar história, né? E aí quando termina, ela fica satisfeita e fala: isso que é uma conversa muito séria. Então daí o Augusto Boal, junto com o grupo, começa a refletir ao respeito, né? E pensar: ok, uma conversa séria não é a mesma coisa para mim, para a atriz e para a mulher da plateia. Então não tem ninguém melhor que a própria pessoa que traz a ideia para representá-la, para fazê-la. E aí surge, dentro dessa construção do Teatro Fórum, essa forma que a gente conhece hoje, na qual a pessoa que fala a alternativa é a mesma pessoa que entra em cena para fazer a própria ideia. E essa proposta do Teatro Fórum não só garante que a pessoa vai realizar a ideia do jeito que ela imaginou, mas também ela vai saber se essa ideia daria certo. E ela também meio que se compromete com uma participação social. Ou seja, não basta você falar o que os outros têm que fazer. É bom você também fazer, se envolver. O que é possível fazer para transformar uma realidade que é injusta? Se você considera que ela é injusta, o que você faria? E como aquilo seria feito? Então também é uma forma de formação política, né? Estimular a população a participar, a se envolver nas questões que vê no entorno, no contexto social, para transformá-las. Mas o Teatro Fórum, além de ser uma prática política e uma prática artística, porque é teatro e é político, como a gente já viu na descrição da árvore da metodologia,
E agora eu vou apresentar para vocês a dramaturgia do Teatro Fórum, que tem uma forma específica, tem um passo a passo, como se fosse uma fórmula, mas não é uma coisa tão estática, porém ela contém os princípios básicos, ela tem essa perspectiva política, que é ser do oprimido ou da oprimida, das oprimidas, dos oprimidos, que vão contar a sua história desde esse lugar social. E aí a gente vai ir conhecendo um pouco mais os fundamentos, que eles são da metodologia como um todo, mas que o Teatro Fórum traz de uma forma muito concreta na hora da construção dessa peça teatral. Então, vamos para a dramaturgia do Teatro Fórum. Esse esquema revela quais são os princípios, os conceitos, os passos para a gente conseguir montar uma peça de teatro fórum. Mas é muito importante evidenciar que o processo de uma peça, de qualquer uma das técnicas do teatro do oprimido, é um processo de investigação. E para isso é muito importante, é imprescindível o conhecimento da metodologia. Só esse esquema não é suficiente para nós montar uma peça de teatro fórum. Existem os jogos e exercícios que a gente já viu anteriormente naquele desenho da árvore, que são as ferramentas que a gente vai usar para investigar, para a gente criar cenas, para a gente improvisar. Isso é importantíssimo antes de eu começar a explicar esse desenho que a gente tem agora na imagem. Como em toda peça teatral, o conflito é um momento muito importante do desenvolvimento da história e também do desenvolvimento da teatralidade, da representação de uma realidade ou de uma ficção em cena. Para o Teatro Fórum, esse conflito se dá entre a oprimida, o oprimido e o opressor, ou grupos de oprimidos, de oprimidas, e o opressor, ou grupos de opressores, sim? Esse conflito é o que vai gerar e vai revelar quais são as contradições dessas pessoas que pertencem a diferentes grupos sociais. São conflitos que talvez em cena a gente vai ver que acontecem com uma das pessoas ou algumas das pessoas que estão ali, que estão representando algum setor da sociedade, mas que na verdade esse problema ele não prejudica ou ele não acontece só com essa pessoa ou com esse grupo de pessoas. Essa história revela que essa situação de injustiça, que no teatro do oprimido é o conflito, ela também se usa em outros espaços e com outras pessoas que pertencem ao mesmo grupo social no contexto social. Então, primeira coisa que a gente revela na hora do conflito para o Teatro Fórum, para o Teatro do Oprimido. Esse conflito revela uma situação de injustiça, sim? Uma opressão. E essa opressão que é o conflito, é exatamente esse encontro, essa relação de poder, onde uma pessoa ou um grupo de pessoas vão ter uma desvantagem em relação a outras. A oprimida da nossa cena é uma pessoa que tem algum nível de consciência do que está acontecendo, é uma injustiça, que aquilo não está bem. Ou ela tem já uma consciência social, política, ela já percebe a injustiça, já compreende os mecanismos que preservam a injustiça, ou alguma coisa incomoda ela. Ela vive no seu cotidiano, mas ela já não acha normal essa injustiça que acontece com ela e com pessoas como ela. E é por isso que ela decide lutar, transformar essa situação de opressão para viver num mundo mais equitativo. E assim começa nas cenas onde vão ser reveladas as estratégias de luta da oprimida. Não existe peça de teatro fórum sem cenas onde a oprimida está lutando de diversas formas, com as possibilidades que ela tem, na realidade que ela vive, para transformar essa injustiça. Para essa luta acontecer, ela precisa de aliadas e aliados. Aí a gente volta para o começo, na parte do conflito, e isso é uma parte muito importante do teatro oprimido. A gente acredita que a transformação social só é coletiva.
Então, se a gente não envolve outras pessoas, se as outras pessoas não se envolvem com as nossas lutas, a gente não consegue transformar uma estrutura social de injustiças. Então, nessas cenas, voltamos para as cenas das estratégias de luta, ela vai trocar junto com as aliadas, os aliados dela, para tentar transformar essas situações. Aqui é muito importante dizer que a protagonista, ela tem que ter esperança, confiança, desejos de transformar, desejos de mudança, desejos de luta, mas ela também tem necessidade, urgência. O que acontece com ela é uma situação que impede ela de viver, de ser livre, de sair para a rua, enfim, dependendo da pessoa, do grupo de oprimidos, de oprimidas, a gente vai ver diversas opressões. Então, ela, com essa convicção, essa esperança, o desejo, mais a consciência da urgência de transformar, ela avança para a luta. E a gente continua desenvolvendo esse esquema do Teatro Fórum. Continuamos avançando nas cenas até chegar na cena da crise chinesa. O que é a crise chinesa? É o momento onde o conflito ele fica muito evidente, onde o conflito chega num ponto que parece que a oprimida ou oprimido não conseguisse mais avançar, o peso do opressor e os aliados, as aliadas do opressor é muito forte e todo o contexto social favorece ao opressor. Essa curva que a gente está vendo no desenho, que logo é a descida, é um momento de uma crise chinesa. Por que o nome? Porque ela representa perigo, mas ao mesmo tempo ela representa oportunidade. É uma concepção, uma cosmovisão da palavra crise na China. E a gente aproveita no teatro do oprimido, porque nesse momento, onde a oprimida não consegue mais lutar, onde as forças e os mecanismos de opressão representados no opressor ou no grupo de pessoas que reproduzem a opressão é mais forte, e aí vem o momento do fracasso, né? Que a gente vê que tem uma descida para o fracasso. É necessário o fracasso porque, na realidade, como a gente está falando de histórias que realmente acontecem, a gente está falando de situações e circunstâncias que ainda existem. Então, a gente mostra nessa peça de teatro fórum, nessa história, que ainda tem coisas que precisam mudar. O fracasso revela isso, mas ao mesmo tempo, e é aí que vem a oportunidade, naquele momento do encontro do conflito forte na crise chinesa, existe uma oportunidade de apresentar alternativas. Essas alternativas são o momento do fórum, ou seja, uma vez que a peça acabou e que a plateia vem acompanhando o desenvolvimento e esse desejo de luta e as pessoas do público que não serão mais, como a gente já falou, só espectadores e se tornarão espectadores, vão se envolvendo nessa luta, compreendendo também as injustiças, gerando uma empatia com a oprimida, com essa situação, compreendendo que aquilo não acontece só com ela e não é só culpa dela, né? Que existe uma situação que se reproduz há anos, que é histórica, que acontece com algumas pessoas específicas que pertencem a um grupo que já tem desvantagem. A partir desse processo todo da peça de teatro fórum, a gente chega nesse momento que a peça acabou no fracasso e a gente abre para a plateia. O momento no qual a Coringa vai perguntar para as pessoas se elas conseguiram enxergar onde estava a injustiça, o que elas acham, o que elas poderiam fazer desde o seu lugar social para contribuir para essa sociedade ser mais justa, mais equitativa, para a gente lutar contra essa opressão. E é nesse momento que as pessoas vão entrar em cena e vão propor alternativas de transformação. E elas vão agir, vão atuar em cena a partir dessas ideias que elas tiveram a partir de assistir essa peça teatral. Para a gente chegar nesse momento e a plateia ter uma compreensão maior, um conhecimento maior dessas circunstâncias, existem cenas no começo e ao longo da peça que vão revelando o contexto social onde essas injustiças acontecem.
Essa contrapreparação, essa contextualização ao longo da peça e no começo da peça faz com que seja mais fácil compreender para quem ainda não tem uma leitura crítica da realidade ou não conhecia aquela realidade, quais são os mecanismos que sustentam essa desigualdade, que sustentam essa vantagem de algumas pessoas por cima das outras. Então, tanto no começo da peça quanto no final, no momento do fracasso, e durante a peça também nas cenas, a gente vai estar constantemente mostrando a relação que existe entre o micro e o macro, entre o privado e o social. Porque é importante chegar no momento das alternativas, da entrada da plateia, do diálogo do grupo com as pessoas que estão ali assistindo para logo participar, com uma leitura crítica da realidade, compreendendo esse vínculo permanente que existe entre as situações que acontecem com as pessoas em pequenos espaços ou em pequenas situações, onde talvez existe só um testemunho, uma testemunha, ou só as pessoas envolvidas no conflito, no caso oprimido, opressor, e esse vínculo com uma injustiça que vem de anos e anos e anos, que é uma situação que já acontecia com outras pessoas que pertencem a esse mesmo grupo, por exemplo, no caso do patriarcado, é, mulheres que sofrem assédio ou mulheres que sofrem violência doméstica, não é uma situação que acontece só com uma mulher. É uma situação que se reproduz ao longo de anos com as mulheres de uma forma geral, dependendo da especificidade da mulher, se é uma mulher racializada, se é uma mulher que não tem recurso econômico, se é uma mulher branca, a gente vai perceber que sofre mais opressões, as opressões são mais violentas, mas esse grupo, de uma forma geral, recebe historicamente porque estão estabelecidos na sociedade mecanismos que justificam e mantêm essa desvantagem desse grupo social. É através dessa peça de teatro fórum que a gente vai começar a questionar, revelar quais são esses mecanismos. E ela só é possível porque a gente, enquanto grupo, o grupo popular, fez uma pesquisa a partir das suas próprias histórias, das suas próprias vivências, né? Usando os jogos, exercícios, outras técnicas de investigação, como arco-íris do desejo, teatro-jornal, até chegar na compreensão das próprias opressões e também na facilidade de fazer uma análise se distanciando um pouco da própria realidade para depois conseguir dialogar com a plateia, né? Não só a partir do produto estético, que seria a peça de teatro fórum, mas depois propriamente no fórum e na improvisação em cena, na hora que as pessoas entram a apresentar as alternativas. É isso, é muita coisa, é muito interessante, mas ao mesmo tempo é muito importante compreender esses passos desse esquema e a função política que ele tem e como nessa construção da peça a gente começa a ter esse diálogo com as outras técnicas, né? Muitas vezes um grupo popular que está construindo uma peça de teatro fórum vai usar alguma das técnicas do arco-íris do desejo, ou uma vez que apresentou a peça de teatro fórum vai fazer teatro legislativo, né? Para nós chegar nessa peça, em cada cena de teatro fórum, a gente usa os jogos e exercícios. Bom, isso que é o teatro fórum é muita coisa. A gente precisa se formar, praticar, ler, tudo junto, porque o teatro do oprimido é uma grande responsabilidade. O teatro fórum é uma grande responsabilidade, que é uma técnica que a gente vai entrando nas histórias das pessoas, que elas partem do individual, mas que elas são coletivas, elas acontecem com grupos de uma forma de contexto social. Essas pessoas do grupo são atravessadas por essa injustiça e elas querem contar aquilo. Para isso a gente vai usando jogos e exercícios. Às vezes a gente usa alguma técnica do arco-íris do desejo, do teatro-jornal, e muitas vezes depois do teatro fórum a gente faz teatro legislativo.
Isso revela quanto que essas técnicas são interdependentes, elas dialogam o tempo todo, todas elas são atravessadas pela estética do oprimindo, que é o alimento, é a forma, é a ferramenta de diálogo, né? Os canais de comunicação que a gente tem, que são através da arte, porque a gente está fazendo teatro, isso a gente não pode esquecer. E, de uma forma geral, isso que é o teatro do oprimido e, de uma forma mais específica, isso que é o Teatro Fórum. E agora eu quero contar para vocês o que é Coringa, né? O papel da Coringa. A coringa é a pessoa que, por exemplo, faz essa moderação entre o público, entre a plateia e os atores, atrizes, né? A coringa é a pessoa que estimula para a plateia deixar de ser só o público que assiste e se tornar espectadores, espectatrizes dessa realidade, né? Fazer esse ensaio em cena para a gente depois fazer na realidade. A coringa é aquela pessoa que vai fazer as perguntas, que vai estimular o público, mas também é uma pessoa que tem um conhecimento geral da metodologia, que já tem um aprofundamento, que conhece as técnicas, os princípios, e que é a pessoa que também multiplica esse método para ele chegar a todas as pessoas que precisam dele para realizar transformações, para se formar, para desenvolver um critério crítico sobre a sua realidade. É uma pessoa que está constantemente se informando, uma pessoa que quer saber o que está acontecendo no mundo, no Brasil, no seu bairro, nos países de fora, na economia, mas também o que está acontecendo com as pessoas do grupo. É a pessoa que faz de diretora, é a pessoa que às vezes faz de professora, ela sempre é ativista. É a pessoa que às vezes chega e abre o espaço. Enfim, uma coringa, como já o nome diz, né, que é aquela carta do baralho, ela pode ocupar diversas funções dentro dessa metodologia que é enorme. É por isso que a gente chama de coringa. Obrigada. Eu vou encerrando essa oficina por aqui, mas eu falei várias coisas ao longo do vídeo, né? Falei várias palavras que talvez vocês não conheciam. E agora, já com essa palavra que te deu mais curiosidade, você pode pesquisar. Tem muita informação, tem muito material sobre o teatro do oprimido. Ele é um método brasileiro na origem, né? Se bem que ele tem coisas do mundo inteiro, mas ele no mundo é reconhecido como um método brasileiro. Então é bacana fazer essa pesquisa, conhecer um pouco mais. Eu vou me despedindo. Muito obrigada por tudo. Espero que tenham gostado e até a próxima.